E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Leonardo Rezende. E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre os dispositivos semicondutores, né? Esses dispositivos tão importantes na eletrônica para a confecção de diversos, né, equipamentos que são usados no nosso dia a dia. Se eu for citar aqui agora, eu vou falar de vários deles e vocês usam aí os telefones celulares, né, os notebooks e por aí vai, tá? Por definição, quando você ouve a palavra semicondutor, para você ela está entre algo condutor ou isolante, porque diz semicondutor, semicondução, né? Eu vou explicar um pouco à frente, eu vou relembrar o que são condutores isolantes para a gente poder concatenar e chegar ao denominador comum nessa definição. Né? Aqui diz, né, na definição que está escrita, os materiais semicondutores são elementos cuja resistência situa-se entre a dos condutores e a dos isolantes. Seu emprego deve-se à habilidade de controlar o fluxo de corrente, ou seja, o objetivo deles é controlar o fluxo de corrente, executando as mesmas funções das válvulas, porém com grandes vantagens como tamanho, peso e durabilidade. Até a década de 1950, os dispositivos eletrônicos eram valvulados. As válvulas elas apresentavam alguns problemas, como tamanho, pesadas demais, durabilidade menor, aquecimento excessivo, e os semicondutores chegaram para substituir, para melhorar esses problemas apresentados pelas válvulas. É claro que os semicondutores também têm problemas comparado com as válvulas, nós vamos ver isso depois, mas a princípio eles se apresentam melhor porque eles são mais compactos, têm menor tamanho, e com isso a gente consegue criar, confeccionar placas de tamanho menor e a gente entra no campo da eletrônica embarcada, por exemplo, plataforma de petróleo, eu tenho pouco espaço para colocar dispositivos, então eu preciso o quê? De otimização e os semicondutores me proporcionam isso, essa vantagem, tá certo? Aqui eu tenho uma figura que apresenta isolante, condutor e o semicondutor, por definição, né? Eu vou explicar para você já o que é esse proibido, valência, condução. Você percebe que o condutor ele não tem esse proibido, porque ele não tem nenhuma região de dificuldade de condução, né? O isolante ele apresenta uma região proibida maior, porque ele tem muito mais dificuldade de condução do que o condutor. E o semicondutor, como eu falei para vocês, ele acaba sendo meio termo, tá certo? A fonte aqui foi o Mundo da Educação, tá? A fonte que eu tirei essa figura. Vamos lá. Condutor, por definição, são dispositivos que possuem baixa resistência elétrica. Tá? Você também pode ter ouvido aí por aí dizer que o condutor é um dispositivo que conduz corrente com facilidade. Se você pegar a fórmula da lei de Ohm, você percebe o quê? Que é diretamente proporcional à resistência pela corrente. Ou seja, se ele conduz corrente de forma satisfatória, é porque ele possui baixa resistência elétrica, tá certo? Exemplo, cobre, alumínio, ouro e outros metais e outros elementos que tem, né? A gente poderia citar vários aqui. Isolante. Se o condutor possui baixa resistência, o isolante ele possui elevada resistência elétrica, tá certo? Porque ele conduz corrente com mais dificuldade. A relação resistência e corrente é inversamente proporcional. Se a corrente é ruim de conduzir, é porque ele tem resistência elevada. Exemplo, borracha, mica, porcelana, tá? Como eu falei, alguns outros exemplos também que eu poderia passar aqui. E vamos entender então o que é um material semicondutor, né? Eles são fabricados a partir de materiais que não são nem uma coisa nem outra, nem condutor, nem isolante, tá? O exemplo são silício e germânio. O silício, ele é 99% dos dispositivos semicondutores são feitos de silício devido à abundância de obtenção desse material, dessa matéria-prima. Mas também existem materiais que são confeccionados com germânio, tá certo? Dependendo do... Aí o que acontece? Como é que você, de um semicondutor, você vai adquirir a característica condutora ou isolante? Através de uma coisa chamada dopagem. Dopar um dispositivo semicondutor é misturar, é gerar uma reação dele com outro dispositivo. Então, aqui está dizendo, dependendo do elemento utilizado na dopagem, são obtidos dois tipos de silício semicondutor. Difundindo impureza de fósforo e antimônio, obtém cristais de silício tipo N. N é o negativo. Difundindo-se impurezas de alumínio ou boro, obtém-se cristais de silício tipo P positivo. Tá? Todos os dispositivos de estado sólido, aí eu vou explicar para vocês que tem os diodos, os transistores e outros, eles resultam da combinação de cristais de silício tipo P e tipo N, que eu vou explicar agora. Tá? Essa é a fonte dessa informação que eu passei para vocês. Vamos lá, diodo, então, eu tenho aqui o diodo. A gente acabou de entender o que é positivo e o que é negativo. Eu tenho o silício na sua forma pura, né? E esse silício, ele é dopado, ou ele é misturado com outro dispositivo. Se o dispositivo ou elemento for aqueles que eu citei lá, ora ele vai ser P, ora ele vai ser N. P de positivo, N de negativo. Quando eu junto os dois,
eu formo o semicondutor na sua estrutura mais básica, que é o diodo, que é esse que está apresentado aqui e que tem essa simbologia, tá certo? Então, o diodo, ele tem lá o A, que é o anodo, e o K, que é o cátodo, que são os seus terminais. Se você lembrar, o resistor ele tem 2 terminais, só que no resistor, o professor sempre fala para você o quê? Bom, o resistor ele pode ser ligado de qualquer maneira porque ele não tem polaridade. Ou seja, tanto se eu pegar, conectar à esquerda e à direita outro, e a esquerda ficar positiva, a direita negativa, se eu inverter, ele vai ser polarizado de acordo com o circuito. Tá certo? Já o diodo não. O diodo tem polaridade definida. O anodo é positivo, está aqui do lado na imagem, e o cátodo é negativo, está ali do lado da imagem. Ou seja, a gente sabe que o sentido elétrico de condução é do positivo para o negativo. Aqui tem um gráfico que é no momento que o diodo, né, que a gente chama de ideal, por quê? Vocês sabem que o dispositivo eletrônico ele tem um tempo de resposta. Ele não responde imediatamente a uma reação elétrica porque ele possui uma resistência mínima para que seja gerado um tipo de movimento de deslocamento de elétrons. O dispositivo ideal é como se eu fecho uma chave e imediatamente eu tenho corrente. A gente sabe que isso na prática não é verdade. Eu tenho perdas, eu tenho condutores, etc., que vão proporcionar um atraso na comunicação do sinal. Esse atraso é da ordem de nanosegundos, né? Às vezes milissegundos, que são unidades, né, submúltiplos do segundo, ou seja, então, para nós, isso é imperceptível, porque nós não temos a capacidade de captar isso. Para a gente tem a mensuração de passar segundos, por exemplo, 1, 2, 3 segundos. Dentre 1 e 2, você tem nanos, milissegundos que a gente não consegue perceber. A gente não tem capacidade para isso, tá? Aqui eu tenho a situação. O diodo, quando ele está do mais para o menos e ele é colocado no circuito nessa polaridade, ele funciona como uma chave fechada, né? E a gente diz que ele está em curto. Quando o diodo ele é polarizado ao contrário desse padrão, a gente diz que ele é uma chave aberta, ou seja, ele está como circuito aberto. Na polarização, que eu já vou dizer para vocês qual é, que é a reversa, que é o diodo está na polarização diferente da polarização padrão dele, a gente costuma dizer que ele não conduz porque ele apresenta uma resistência muito alta, similar à de uma chave aberta. Aqui do lado tem um gráfico. No primeiro quadrante é o quadrante de condução, então é onde você tem ele na situação de curto, e ali no primeiro, segundo, terceiro quadrante, ele está na situação de aberto, ou seja, onde ele não conduz, tá certo? Então tá aqui, ó, foi o que eu falei. A resistência desse diodo, ela vai ser zero, por quê? Se ele está em curto, a diferença de potencial entre os terminais é quanto? É zero. Zero dividido por qualquer valor vai dar zero. Então a resistência é zero. Na verdade, na prática, como eu falei, que eu tenho uma retenção de energia, eu tenho um delay para fazer com que essa chave feche, na prática eu vou ter uma resistência pequena, mas muito pequena, tá? E no caso da região de polarização reversa, a resistência, a tensão pode ser qualquer uma. Como ele está aberto, a resistência é muito alta porque a corrente é zero. Qualquer valor dividido por zero tende a infinito. Não é infinito, tá? Qualquer valor dividido por zero ela tende a infinito. Então tende a um valor, na prática, de muito alto. Por exemplo, em polarização direta, o diodo tem resistência na ordem de ohms. Em polarização reversa, o diodo tem resistência na ordem de mega-ohms. Mega é 10 a sexta ohm, ou seja, é 1 milhão de vezes maior. A zona de depleção é a barreira de potencial, é o mínimo de energia que eu preciso para vencer essa resistência e começar a fluir com a minha corrente. Na prática, essa tensão é de 0,7 para o silício e 0,3 volts para o germânio, tá certo? Então aqui tem um exemplo, tá? A região de depleção, como eu acabei de falar, é onde estão os sinais negativos e positivos, tá? E deixa eu apresentar aqui pelo mouse, eu passando o mouse aqui para vocês verem, essa é a zona de depleção. É gerada uma corrente, ela encontra o P positivo, não falei para vocês, vou falar agora. O que caracteriza a região positiva? Baixa quantidade de elétrons, ou seja, excesso de espaços. Se você vai entrar numa sala e essa sala está com poucas pessoas ou vazia e você quer chegar num ponto a outro dessa sala, você tem a mínima dificuldade para isso, ou seja, você tem facilidade para chegar de um ponto a outro. Porém, na região N, que é essa região aqui, ela tem excesso de elétrons e carência de lacunas, ou seja, aqui você já vai ter dificuldade de passar. Porém, analisa aqui comigo. Vem para cá, vem comigo. Se você passou na região e já adquiriu uma certa velocidade na região de facilidade, você consegue, por já estar com energia, os elétrons já estarem energizados, você consegue passar pela região
negativa com mais facilidade. Então, você consegue transferir energia com mais facilidade, tá? Então, a polarização direta é isso. Você, primeiro, a corrente entra no positivo, na junção P do silício, que é chamado positivo, e ali eu tenho facilidade de condução, porque eu tenho baixa resistência, ele adquire uma velocidade e consegue romper energicamente a barreira, porque ele já está com uma determinada velocidade. Tá certo? Então, vamos lá. Essa fórmula é a fórmula da corrente. A corrente ela aumenta de forma exponencial, já vou mostrar para vocês, tá? Aqui são os parâmetros, alguns parâmetros da temperatura. A temperatura TK é em Kelvin, né? Que é T Celsius mais 273, aquela conversão. Esse valor eta é um valor que é eta igual a 1 para o germânio e eta igual a 2 para o silício, porque são elementos diferentes, então tem características eletrônicas diferentes. A corrente S é de saturação reversa, que eu já vou explicar para vocês também o que é, né? E alguns parâmetros que estão aí. O que vale para você nesse momento é saber que a corrente no diodo ela tem característica exponencial. Tá aqui o gráfico, ó. Você tem aqui, deixa eu passar com o mouse para ficar mais fácil, tá aqui o diodo. Essa região aqui, tá vendo? Isso aqui é a corrente na vertical e a tensão na horizontal, né? Abscissa, tensão, ordenada, corrente. Então, quando o diodo se polariza de forma direta, essa corrente tende a aumentar, né? E a tensão, consequentemente, tende a aumentar. Enquanto essa tensão não chega a 0,7, ele tem dificuldade de conduzir corrente, ele quase não conduz. Quando chega aqui, mais ou menos em 0,7, está marcado aqui, o que acontece? A chave, que é o diodo, fecha, então agora eu tenho o quê? Facilidade de passar a corrente. Aqui no gráfico é infinito, mas na prática você sabe que tem uma corrente máxima. Isso é definido por um documento do diodo chamado datasheet, tá? Que eu posso apresentar para vocês em outras aulas. Esse datasheet dá a característica de corrente máxima. Se passa uma corrente, ela dissipa energia por efeito Joule, então você tem uma temperatura máxima. Então todas essas características são definidas no datasheet, que é a identidade do dispositivo semicondutor. Tá certo? Vamos falar melhor sobre esse gráfico depois, mas a ideia é essa região direta, essa região aqui no primeiro quadrante, aonde eu tenho o quê? Condução de corrente, porque o diodo funciona como uma chave fechada, tá certo? Vamos lá. Aqui tem um exemplo, tá? A curva do diodo, ela tem essa região aqui, que é a região direta, e aqui a região reversa, que eu apresentei para vocês lá anteriormente. Vamos ler isso aqui. Esse exemplo aqui é um exemplo do livro do Boelestat, tá certo? Dispositivos eletrônicos e teoria dos circuitos. Um livro muito bom para se exercitar, tá certo? Vamos lá. Esse é o exemplo 1.1 do livro. Determine os níveis de resistência DC para o diodo da figura 1.26 em corrente do diodo igual a 2 mA, corrente do diodo igual a 20 mA, tensão do diodo igual a menos 10 volts. Vamos lá. O gráfico está aqui. A corrente em 2. Então, aqui, ó, em ID igual a 2, quanto que é o VD? Vamos lá no plano cartesiano. A tensão do diodo é meio, vindo aqui na curva. Então, qual é a resistência? Tensão sobre corrente. Meio sobre 2, 250. Por quê? Porque aqui, na verdade, é 0,25. Só que é 0,25 quilo-ohms, porque volt dividido por miliampere é quilo-ohm. Aqui o livro já converteu, multiplicou isso por 1000 e passou de quilo-ohm para ohm. 0,25 vezes 1000, 250. Tá certo? Segundo caso, a corrente do diodo 20. Vem aqui no gráfico. 20, 0,8. Mesma coisa. Dividir 20 por 0,8. Desculpa, dividir 0,8 por 20. Eu obtive o quê? 0,04, multipliquei por 1000, 40. O que você percebeu? Que quanto mais próximo de 0,7 ele está, menor é a resistência, porque mais fácil vai ser o quê? Vai ser a passagem de corrente, tá certo? Uma outra coisa que eu não falei, aqui está dizendo aqui no exemplo, esse diodo é de silício. Então ele vai se polarizar em 0,7, tá certo? Em VD igual a menos 10, o que acontece? Em menos 10, eu estou na região de polarização reversa. Você vê que a corrente é muito baixa, 1 microampere. Então eu vou lá e faço V10 dividido por 1 micro. 1 micro é 10 a menos 6, que sobe 10 a sexta. 10 vezes 10 a sexta é 10 mega. Ou seja, em polarização reversa foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. A resistência está em mega, na ordem de mega. Bom, vamos lá. Polarização reversa. Se a polarização direta, a tensão tem que ser maior do que zero, no ideal, e maior que 0,7 no real, a reversa é o contrário, né? Tensões abaixo de 0 ou de 0,7
elas não conduzem. Então, vamos àquele exemplo de novo do que eu passei para vocês no caso direto. No caso, ele está polarizado ao contrário, tá vendo? A corrente vai fluir nesse sentido, ela vai chegar aqui e vai encontrar a junção N, que é altamente eletrificada, ou seja, tem uma grande quantidade de elétrons. Ela vai ter pouca lacuna. Então, ou seja, para passar aqui, eu vou precisar gerar muita energia. E eu não consigo gerar essa energia porque geralmente as fontes são de baixa tensão, vão gerar uma corrente não tão alta e eu não consigo furar essa barreira. Logo, a corrente que passa aqui é mínima, na ordem de nanoamperes, que são 10 a menos 9 amperes. Para o nosso multímetro lá do dia a dia, que a gente utiliza nas aulas práticas, por exemplo, pessoal, eu nem tenho como mensurar a medida em nano. Para você medir nanoamperes, você tem que ter um multímetro especializado que com isso eleva o preço dele. Os multímetros que você usa em casa, nos laboratórios didáticos, eles leem até miliampere. Ou seja, nanoampere nesse caso para a gente é zero. Então a corrente é imperceptível, logo a gente considera que a corrente é zero. Tá certo? Vamos lá agora para falar um pouco sobre circuitos com diodos, tá certo? Então, eu agora vou colocar o diodo no circuito, aquele circuito que você estava acostumado a ser resistivo, apenas resistores. Vamos trabalhar o conceito de diodo aqui, que vai ficar tudo tranquilo para a gente, beleza? Então, aqui eu polarizei. Primeira coisa que eu tenho que fazer antes de começar, qual é a polaridade da fonte? Maior traço é positivo, menor traço é negativo. Então, positivo em cima, negativo embaixo. Vai gerar uma corrente no sentido horário. Show de bola? Aí, tá aí. Corrente no sentido horário. O diodo está polarizado de acordo com o seu sentido de condução. Então, nesse caso, o diodo conduz, ele está em polarização direta. Tá? Aplico a lei de Kirchhoff, que é a tensão total, é a tensão do diodo mais a tensão do resistor. VR mais VD, tá ao contrário, não tem problema, a ordem espacial não altera a soma. E aqui eu sei que VR é igual a R vezes I, que é a lei de Ohm aplicada no resistor. Volto aqui, é igual a R vezes I mais VD. Passando VD para cá negativo, jogando R dividindo, eu tenho que I é igual a E menos VD sobre R, que é a equação do diodo, do circuito, para achar a corrente do diodo. Tá? Coloquei um exemplo já numérico para a gente poder já aplicar logo isso, entender. É o mesmo circuito, tá certo? Ó, só que agora eu botei valores. O que eu vou fazer agora? Vou substituir na equação que eu gerei para vocês aqui, tá certo? Ó, VD 0,7, R2K é 10 volts se eu extrair do problema. Ah, mas vem cá, como é que você sabe que o VD é 0,7? No problema tem que falar. Se no problema não falar, você já autodeduz que é silício. Se o problema não pode apresentar para você diodo ideal, ele tem que dizer. Se ele não disser para você, se ele não disser, o diodo, ele é de silício. Tá certo? Fechou. Se ele quiser que seja de germânio o ideal, ele tem que informar no problema. Então vamos lá. VD 0,7 volts, R2K é 10 volts, vou jogar aqui na fórmula. Vamos lá, ó, I igual a E menos VD sobre R. É igual a 10, VD 0,7 sobre R2. 10 menos 0,7, 9,3 sobre 2, 4,65. Então, a corrente do diodo nessa polarização direta é de 4,65 miliamperes. Tá certo? Vamos lá. Bom, aqui eu finalizo a primeira parte, né, apresentando para vocês os semicondutores. O diodo ele tem umas nuances que eu vou mostrando para vocês em próximas videoaulas, mas basicamente ele funciona dessa forma, tá? Eu espero ter sido claro para vocês, espero ter ajudado, e agora eu peço que vocês deem lá um joinha, inscreva-se no canal, porque eu vou fazer uma bateria de aulas sobre semicondutores, a começar pelo diodo, a começar por hoje. Se você tiver inscrito, vai lá e clica lá no sininho que você vai receber notificação quando surgir uma nova aula. Tá certo, pessoal? Um abraço para todos, fiquem bem e tudo de bom. Até a próxima!